Saudações, eu sou Marcos Valério XR, no dia 5 de abril de 2022, e ao procurar o documentário Ukraine on Fire de Oliver Stone, você vai perceber que ele foi censurado no YouTube. Você recebe essa mensagem aqui, né? A comunidade do YouTube identificou o seguinte conteúdo como impróprio ou ofensivo para alguns públicos. Essa mensagem misteriosa, a descrição do espectador é aconselhada, e um botão de compreendo e quero continuar, onde você clica e nada, não acontece nada. E eu tenho, como vocês podem ver, YouTube Premium. Enquanto isso, a porcaria da Netflix, esse que nem documentário é completamente vagabundo, é simplesmente um relato lá de manifestantes dizendo besteira, uma coisa completamente sem conteúdo, não tem nenhuma análise histórica, nenhuma análise política, nenhuma análise econômica, não tem nada. É simplesmente uma pieguice sem fim. Esse que, apesar de ser da Netflix, que deveria até ser pago, não, esse está aqui, esse você pode ver à vontade. Mas o do Oliver Stone, que já tinha sido tirado em alguns contextos, né, sobraram poucas versões aqui. Eu descobri aquela e mais duas, essa aqui também, ó. Mas não adianta, você não consegue ver. Tem umas outras opções aqui também, ó. Você vê que são links diferentes. Pois é. Essa é a liberdade de expressão. Até mesmo trechos. Isso aqui nem sequer é o documentário inteiro. Ele é apenas a abertura aqui. Inclusive a abertura é absolutamente linda. Mas não tem como ver. Está aí, lindo, os defensores da liberdade de expressão, os defensores da democracia, da liberdade, está aí, censurando o conteúdo, e um conteúdo absolutamente excelente, porque esse documentário do Oliver Stone é uma análise histórica séria. Não tem como você assisti-lo e não se sensibilizar, ou pelo menos não aprender alguma coisa, mesmo que você seja um pró-OTAN, pelo menos alguma coisa você aprende. Mas eles simplesmente decidiram tirar o documentário do ar. E esta porcaria aqui, que inclusive é cheia de imagens de alta violência, que mostra corpos de gente machucada, gente morta, gente ensanguentada, esse aqui você pode assistir à vontade. Papelão safado, seu YouTube. Inclusive, eu vou aproveitar para fazer a versão em vídeo do texto que eu acabei de publicar no Facebook, que eu até desconfio que vai ter pouca visualização, né, porque eu estou claramente desconfiado que o Facebook derruba o alcance de certos conteúdos, mas eu vou aproveitar para comentar aqui. Eu comentei sobre o documentário da Netflix e sobre o documentário do Oliver Stone, brevemente. Então vamos lá. Winter on Fire, Ukraine Fights for Freedom, de 2015, disponível e fazendo muito sucesso na Netflix, praticamente sequestra para si o conceito de mockumentary, num nível muito mais preciso do que The Blair Witch Project, de 1999, jamais poderia imaginar. Blair Witch Project é aquele famoso filme A Bruxa de Blair. Mockumentary é o nome dado para aqueles filmes que a princípio são ficcionais, mas eles são feitos com aquela simulação de como se estivesse fazendo uma filmagem amadora, né? O que poderia ser resumido em uma câmera na mão e muita ação sem direção, termina resgatando o conceito de mockery, zombaria, e produzindo não um documentário, mas no máximo um registro pessoal de momentos dos protestos do Euromaidan em 2013 e 2014, sem sequer tentar simular algum grau de análise. Nenhuma contextualização histórica, nenhuma leitura econômica, nenhum enquadramento geopolítico. E, aliás, reitera frequentemente que as pessoas ali não têm qualquer noção política, não dão qualquer atenção a questões sociais reais e não têm o mínimo senso de realidade. Não sou eu que estou dizendo. Vários dos entrevistados mostram e dizem isso abertamente. Além das cenas marcantes, o que se tem são infindáveis depoimentos de manifestantes dizendo o quanto foram espancados, youtubers falando de democracia e celebridades dizendo que querem liberdade. É impossível, vendo essa espantosa peça de propaganda, formar a mais vaga ideia do que raios estava de fato acontecendo no país, exceto a ladainha exaustivamente repetida do somos europeus e queremos um futuro melhor. Tal peça motivacional até tem alguma utilidade pela coletânea de imagens e dados que podem ser analisados por quem tiver uma visão mais ampla. Há uma fala muito interessante de uma influencer que diz que os eventos são mais assustadores pela TV do que ao vivo. Chega a ser estranho o modo como é frisado o quanto as mulheres são mais poupadas da violência policial.
o quanto as mulheres são poupadas da violência policial, que, por outro lado, contra homens, é frequentemente brutal e incompreensível, e há imagens muito interessantes. O piano ao ar livre, pintado com as cores da bandeira, rende um momento lindo. Mas tentar extrair dali alguma lição histórica ou entendimento social, econômico e político é impossível. Tal como seria um estrangeiro que nada entende do Brasil tentar fazer o mesmo assistindo vídeos das manifestações e depoimentos emocionados de Sininho, Mamãe Falei e Pablo Capilé em meio ao calor dos protestos, no caso os protestos de 2013, né, jornadas de julho. Sem contar pérolas do tipo, a polícia está batendo com barras de ferro em vez de cacetetes, embora só mostre os cacetetes, como eles são maus e perversos, é covardia bater em crianças ou a polícia está jogando coquetéis molotovs nos manifestantes. É sério, um garoto que tem tempo de fala enorme diz isso, embora mais uma vez nada seja mostrado. E prossegue com: estamos dispostos a morrer pela liberdade. A Ucrânia será parte da Europa. Viemos aqui para morrer pelo futuro de nossos filhos. Até quem não tem filho. É sério, eles dizem isso mesmo. Até quem não tem filho morrendo pelo futuro dos filhos. Ou que tipo de mãe cria um filho capaz de atirar numa pessoa que está socorrendo outra? Acontece isso lá. Eles fazem umas cenas extremamente piegas, né? É bom lembrar que ele é totalmente centrado nesse tipo de apelo emocional. Não tem conteúdo. O documentário, nem documentário, não tem conteúdo. Simplesmente assim, simples assim. Em suma, momentos de tamanha pieguice capazes de deixar o mais brega dos idiotas constrangido. E agora sim, mudando de assunto. Quem quiser um documentário de verdade sobre o assunto terá que assistir Ukraine on Fire, de 2016, de Oliver Stone, disponível precariamente no seu tubo, quer dizer, não está mais, né? Mas sendo sistematicamente derrubado, perseguido e censurado ao ponto de ter sua existência omitida no verbete do diretor da Wikipedia. É sério, eu fui no post do Wikipedia sobre Oliver Stone e não cita esse documentário aqui, nem na versão inglesa nem portuguesa. Comparar um com o outro é como comparar um trabalho de geografia, redigido por um estudante de 5º ano, ao Choque de Civilizações de Huntington. Isso aqui eu digo porque moleque, quando vai fazer o trabalho nas coisas, põe assim, né? Trabalho de geografia, trabalho de história, não importa o tema. Oliver Stone apresenta um background histórico que, por si só, já elucida, nos primeiros minutos, uma vastidão de temas. Se atém constantemente ao jogo de forças políticas e econômicas externo, entrevista autoridades diretamente envolvidas, expõe as evidências gritantes da manipulação de massa, criação repentina de canais de TV, o trabalho de contra-informação e a presença massiva do Departamento de Estado dos Estados Unidos em todos os estágios do processo, abrangindo não só Kiev, mas, como faz o documentário da Netflix, mas várias outras cidades e mostrando que nela os protestos tinham um naipe completamente diferente. Aqui eu tenho que abrir um parêntese, né, porque isso aqui é um exemplo muito típico daquela dissonância entre uma capital cosmopolita e o restante do país. Não é verdade que foi uma revolução ucraniana, foi uma movimentação na capital, em Kiev. E como lá é tudo muito centralizado, né, tem uma dissonância clara entre o apelo popular geral e a capital. O documentário do Oliver Stone mostra coisas que aconteceram em outras cidades, e você vê que a situação é diferente. Mas vamos voltar aqui. Voltando a falar da Netflix, em Winter on Fire temos claramente a visão da turba irracional dentro das manifestações. Em Ukraine on Fire temos a visão de quem manipulava essa massa de manobra, inclusive dizendo quem são aqueles líderes que o documentário da Netflix apenas mostra como se saber quem fosse não fosse importante. Inclusive, deixa eu até mostrar uma coisa curiosa aqui, né? Porque bem no comecinho tem esse rapaz aqui que aparece com muito destaque. Cara, eu tenho quase certeza que isso aqui é o Stepan Bandeira, nesse cachecol aqui. Tem essa curiosidade. Mas bem, vamos voltar lá. Sim, Oliver Stone é claramente um crítico das ingerências norte-americanas mundo afora, e assim visto como pró-Rússia. Entrevista Vladimir Putin e Viktor Yanukovych e mostra tudo aquilo que a grande mídia tanto não quer que você veja que simplesmente baniu o documentário onde pôde. Aliás, aqui eu já comento, né, que aqui eles foram banidos. Mas qualquer um que o assista não tem como não ser abalado. Mesmo um liberal 100% pró-Estados Unidos e OTAN, no mínimo, é útil para que possa aperfeiçoar seus argumentos e, na pior das hipóteses, para que possa mentir de forma mais convincente.
Enquanto isso, assistir Winter on Fire não fará a menor diferença para ninguém, independente de sua posição inicial. Não serve nem mesmo como munição anti-Putin, e é tão genérico que poderia estar falando de quaisquer protestos em qualquer lugar do mundo. Curiosamente, as frases finais em sua tela preta, menos de 10, falando sobre o que aconteceu após os 3 meses de agitação, consegue ser muito mais informativa que os prévios 90 minutos de vídeo. Quem ainda não tiver feito, recomendo assistir o da Netflix primeiro, e depois o do Oliver Stone. A sensação é de sair direto do jardim de infância para um debate acadêmico de alto nível. E mesmo sendo de 2016, o documentário do Stone é tão visionário que parece ter sido feito há menos tempo, possibilitando antever até mesmo o que estamos vivendo agora. Nossa, que erro horrível, que eu já corrigi. A OTAN não tem outra opção a não ser censurá-lo mesmo. Isso aqui é da série O Mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. A boa notícia é que aqui no Odysee, na plataforma Odysee, você pode achar o Ucrânia em Chamas, inclusive tem até mesmo em português. E lembrando que a tendência é que daqui para frente essa plataforma seja mais usada, ou outras plataformas alternativas, porque a tendência é que, desgraçadamente, a censura no YouTube tenda a ir piorando, né? Porque eu não esperava essa censurada bizarra que eles deram agora, geral, né? Tudo bem que eles derrubam um ou outro, de vez em quando isso pode acontecer. Até porque não necessariamente isso é iniciativa da própria plataforma. Ela pode até alegar que, sei lá, o detentor do direito, alguma outra força externa a obrigou a derrubar. Mas ele preferiu deixar. Então, de certa forma, ela assumiu, né, que derrubou porque quis mesmo. O problema dessa plataforma Odysee é que ela está longe de ser tecnicamente tão boa quanto o YouTube. Né? Agora mesmo, simplesmente o vídeo travou. Mas você tem várias opções aqui. E a plataforma está melhorando, eu vi que ela teve uma evolução recente. E é opção, né? Tem outros também, mas eu vou deixar isso aqui. Inclusive, só o fato de eu mostrar isso aqui é capaz do YouTube já encrencar comigo. Né? Mas bem, aí fica aí essa situação aqui. Até agora esse meu post aqui, que já vai para 1 hora. Vamos ver. Ó, teve só isso aqui de visualização. Está sendo sabotado. Cara, tem certeza. Está sendo tirado e... É assim, a gente não tem mais como confiar nesses big techs, porque elas vão se concentrando sempre em torno de um pequeno grupo, né? Agora é tudo Facebook, Google, Twitter, panelinha, todos eles subordinados ao interesse econômico norte-americano. E infelizmente eu não sei nem se eu vou conseguir me manter no YouTube por muito tempo, porque isso aqui me deixou muito revoltado. Eu não esperava esse tipo de banimento generalizado. Fazendo aqui uns adendos do dia 6, né? É bom refletir melhor sobre o impacto do que isso significa e como que o YouTube assumiu para si essa prerrogativa da censura, porque ele poderia tirar o corpo fora, né? Poderia dizer do tipo, esse vídeo violou direitos autorais, porque afinal trata-se de um documentário que foi lançado em cinema, em festival, essas coisas, ou pelo menos em algum circuito comercial qualquer. Tudo bem que já tem um papo aí dizendo que os próprios produtores suspenderam os direitos comerciais dele para que as pessoas possam compartilhá-los. Mas o YouTube poderia ter alegado qualquer coisa assim, onde ele não assumisse o ônus dessa censura, mas ele preferiu, do jeito que está lá a mensagem, ele assumiu que faz parte desse processo de subtração de informação, que está conscientemente aceitando e endossando a censura. E veja só, o documentário da Netflix, que a princípio está numa rede paga. Normalmente você não vê filme da Netflix assim, de graça. Não, mas tá lá, tá liberado para ser acessado por qualquer um. Ou seja, transcendeu em muito qualquer preocupação comercial. É guerra mesmo. Está assumindo abertamente o lado de uma guerra. Se por um lado, talvez até dando uns passos a mais na sinceridade, né? No sentido de assumir que está engajado nesse tipo de conflito, nesse lado do conflito mesmo. Sim, estamos do lado da OTAN, estamos do lado norte-americano, vamos endossar todo qualquer tipo de mentira deslavada que seja anti-Rússia, a gente endossa, a gente coloca aqui, qualquer tipo de contestação, mesmo que seja extremamente comedida, mesmo que seja extremamente criteriosa, essa contestação vai ser censurada não pelo seu valor de verdade, não pelo fato de ter uma desinformação, mas porque não interessa ao interesse comercial aqui em questão. Afinal, trata-se de uma mega corporação que está lá envolvida com tudo isso e que também tem interesse nessa questão, né?
a prática de gostar de fingir. Bom, isso tudo me deixa extremamente desagradável, mas assim, tem opções aí por aí. Tem agora essa rede Odyssey, tem o tal do Rumble, tem umas outras aí, que infelizmente estão longe de ter qualquer possibilidade de alcance similar, sem contar coisas bem mais antigas, como Dailymotion. Mas aí a gente fica, como é que a gente faz? Permanece no YouTube? Bom, sair não parece uma opção, né? Até porque a ideia deve ser exatamente você se infiltrar dentro, jogar dentro daquela rede e tentar abrir o máximo possível ali para ver se consegue forçar um mínimo de senso de realidade, de decência, tentando confrontar e diminuir essa massiva disparidade de poder comunicacional entre as duas frentes. Mas, dito isso, vamos ver o grau de estupidez desse documentáriozinho da Netflix. Pensa bem, ele faz aquela dramatização toda, ele é o tempo todo ali mostrando situações dos conflitos lá em Kiev, naquele local lá apenas. Como eu coloquei, é um negócio até bastante focado naquela área cosmopolita da capital, muito centrado. Se você sai ali, vai para uma Ucrânia profunda, para outras cidades, não tem a mesma opinião, de forma nenhuma. Ele é totalmente focado naquela questão ali de Kiev, naqueles movimentos dos protestos em si. Com uma certa dramatização, né, como sempre. E ao final, depois de toda aquela pieguice, daquele fino do brega, assim, parece novela mexicana, no final tem aquela musiquinha lá, esperançosa, lá, porque o povo ucraniano conquistou a vitória, não sei o que, sei lá, o Vitor Yanovich foi embora, fugiu. E aquele tom, assim, de heróico, de conquistamos a liberdade, não comentar a luta pela liberdade. E aí vamos lá, qual que era mesmo o pretexto dos protestos? Não era lá agitando bandeira da União Europeia, vamos unir a Europa? Aí eu pergunto, a Ucrânia passou a fazer parte da União Europeia? Não! A situação econômica da Ucrânia melhorou? Não, piorou. Desemprego aumentou, inflação aumentou, piorou tudo. Passou a ter mais liberdade? Não, o governo que assumiu logo em seguida proibiu um monte de partido político, proibiu um monte de rede social, impôs um monte de restrição, o nível de violência aumentou, os batalhões neonazistas começaram a tocar terror, começou a haver uma tensão étnica e deflagrou aquela guerra civil. O que melhorou depois dessa Euromaidan? Absolutamente nada, foi uma piora total. É análogo, você imagina se no Brasil alguém fizesse um vídeo sobre as jornadas de julho, né? E condensasse todo o processo golpista de uma forma heróica, mostrando lá tantos protestos, depois mostra a Operação Lava Jato, mostra Sérgio Moro, o grande herói, até chegar ao impeachment da Dilma e eleição de Bolsonaro. Qual é o resultado disso tudo? O que melhorou nesse país? Esse é o tom, mais ou menos, sabe? E aí você vê o vazio que tem ali, uma estética pura e simples, completamente sem fundamento, completamente sem conteúdo. Não é à toa que não tem uma análise econômica, política, sociológica, histórica. Não teria como ter. E agora tá aí. País invadido, guerra, pau quebrando por todo lado. O que ganha eleger um comediante, completamente irresponsável? Tá aí o resultado disso. Só não digo bem feito, porque eu sei muito bem que isso não foi resultado do povo ucraniano em si. Foi uma panelinha. Alguns conscientes, os inconscientes, manipulados por grandes manipuladores de massa. Se você for ver isso no documentário do Stone, você vai ver o modo como que foram operacionalizados, não só as redes sociais, mas canais de TV que foram criados do dia para a noite para cobrir, para inflar, para encher as redes sociais e criar toda uma estrutura de divulgação massiva, atraindo pessoas para aquela situação, toda uma estrutura de false flags, de desinformação, para gerar aquele caso. Fica muito claro. Coisa que a gente viu em tempo real no Brasil, mas às vezes quando a gente vive a situação por dentro, você não tem a percepção da dimensão, da profundidade daquela situação toda, né? E o resultado, no final das contas, da manipulação é esse. Quem se ferra é a população. Que todos lá, somos europeus, fazemos parte da Europa, queremos liberdade. O que a Europa fez pela Ucrânia agora? Além de não entrar na OTAN, também não entra na União Europeia. O que estão fazendo, além de mandar lá uns auxíliozinhos qualquer?
não vão fazer nada, se for abandonado. E agora, pensa comigo, além de já ser muito estranha essa ideia de haver uma movimentação popular, uma manifestação para fazer parte de um bloco comercial, você consegue imaginar no Brasil aqui protestos para fazer parte do Mercosul, ou qualquer coisa parecida, ou adesão popular para fazer parte da OMI, da OCDE, qualquer coisa nesse sentido? Não só é estranho isso, porque as pessoas vão às ruas por pautas econômicas, sim, mas é porque a inflação está alta, porque está tendo desemprego, porque está tendo problema, mas não para fazer parte de um bloco econômico que, em tese, faria alguma diferença, apesar de que não faz, porque qual que é a principal característica que muda após alguém entrar na União Europeia? O que muda especialmente? Entre outras coisas, claro, que você perde aquela soberania local, inclusive para fazer política econômica. O país perde a capacidade de ditar as próprias regras da economia. O que significa que não dá mais para fazer uma reforma no sentido ostensivo. Você passa a ser obrigado a implantar medidas de austeridade. Você perde o controle da própria moeda. E o que aconteceu com a Grécia? O que aconteceu com Portugal? Com esses países que entraram em crises brutais por fazer parte da União Europeia? Será que faz sentido? Você consegue imaginar um povo indo reivindicar uma coisa dessas? Sem contar aquela questão, a gente sabe que o povo ucraniano é bastante conservador em vários aspectos, né? À toa que tem profusão de neonazismo lá dentro. E de repente eles querem fazer parte de um bloco econômico que te impõe uma série de regras, de medidas de aceitação de condutas sexuais, uma série de coisas assim que é muito esquisito essa percepção. E o fato, se tivesse entrado na União Europeia, a situação econômica também não ia ter melhorado de jeito nenhum. Possivelmente ia ter piorado. Mas ainda, independente disso, o fato é que não conseguiu entrar. Ou seja, a tal revolução, né, foi um fracasso. E para terminar, para não me alugar demais também, sempre apontar a estupidez brutal de chamar uma coisa dessa de revolução. Né? Revolução significa você alterar dramaticamente a estrutura da sociedade. Significa as coisas efetivamente mudarem. Imagina no Brasil, que raio de revolução é uma que os mesmos grupos econômicos continuam no poder, os mesmos grupos políticos em geral, a Globo continua lá, a mesma estrutura social, os pobres continuam pobres, o desemprego continua do mesmo jeito, continua tudo a mesma porcaria. Que raio de revolução que é essa? Revolução é quando as coisas efetivamente mudam. Você vê o que aconteceu em Cuba. Umas oligarquias, dinastias estavam lá um tempão no poder, foram postas para fora, muitos foram mortos. O que aconteceu na Revolução Russa? O czarismo caiu. Isso é revolução, é mudar drasticamente as coisas. E a gente tem esse fetiche idiota de considerar que como revolução, como se fosse uma coisa assim mais nobre, golpe de Estado é uma coisa ruim. Quando você tem simplesmente a mudança da estrutura de poder básica daquele governante titular, que já ia sair do lugar em algum tempo mesmo, o que você tem é golpe de Estado, não é uma coisa necessariamente ruim. Pode, dependendo do caso, pode ser totalmente justificável. Assim como uma revolução pode ser ruim. Então, mas fica esse fetiche de a revolução é boa, o golpe de Estado é ruim. Putz, meu amigo. Aí você vê a vacuidade, até no uso dos termos, no uso dos rótulos. Mas rótulos, esse documentário tá cheio, é liberdade, é democracia, é direito, não sei o que lá, essas coisas todas. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 5 de abril de 2022.